Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de indução magnética, tá? Nossa referência é o Tópicos de Física 3. Então, para a gente colocar o título aqui, a gente vai falar sobre indução magnética, tá? Bom, qual que é a importância da indução magnética? A indução magnética é um tema da física muito importante porque o fenômeno ou fenomenologia associada à geração de energia elétrica, né, em grande parte, né, está associada à indução magnética. Então, se você pegar uma turbina, né, de um gerador aqui, a turbina ligada a um gerador, e no gerador vocês vão notar que a geração de energia, né, ela é gerada, né, ou convertida em energia mecânica em elétrica, né, usando a fenomenologia da indução magnética. Em guitarras, microfones, toca-fitas, amplificadores. Toca-fitas não é da época de vocês, né? Mas amplificadores, caixas acústicas, né? Todos esses, né, eles funcionam utilizando a indução magnética, tá? Bom, quem que são os caras responsáveis pela descoberta, né, desse fenômeno? É o Henry, né, um físico dos Estados Unidos, e o Faraday. Os dois descobriram o mesmo fenômeno, né, o Henry um ano depois que Faraday, mas por que é atribuído aos dois? Porque a ciência, né, a divulgação da ciência, ela era muito lenta na época. Então, nessa época, quando vários cientistas descobrem o mesmo fenômeno, atribui-se a eles, né? Porque, por exemplo, o Faraday na Inglaterra atribuiu a ele lá na Inglaterra, e o Henry nos Estados Unidos. Então, na Europa, né, disseminou que era o Faraday. Na América, o Henry. Aí, utilizando fontes históricas, verificou que o Henry foi um pouco antes. Então, assim, como a divulgação é muito lenta, né, então era de convir que poderia se atribuir aos dois a descoberta do fenômeno, né, de indução magnética. Bom, mas o que se trata a indução magnética? Nós vimos lá atrás que o Christian Ørsted, né, ele, ele atribuiu a geração de campo magnético devido à existência de passagem de corrente elétrica, né? O que é isso? Então, o Ørsted ele verificou, ó, se eu tenho uma corrente elétrica passando por um fio, é possível, na verdade, essa corrente elétrica gera um campo magnético. Daí vários físicos, né, tentaram buscar o efeito inverso. O que é esse efeito inverso? Bom, uma vez que corrente gera campo magnético, por que não campo magnético não gerar corrente? Ou seja, eles estavam buscando uma simetria de fenomenologia, né? E os percussores que conseguiram notar isso foram o Henry e o Faraday. Tá? Como que eles verificaram esse fenômeno? Bom, os físicos eles desenvolveram diversos sistemas, né, para tentar fazer com que o campo magnético gerasse corrente. Os que conseguiram fazer foram o Henry e o Faraday. Os experimentos dos dois foram experimentos similares. Né? E os dois baseavam-se por enrolamentos de fio interagindo com ímãs, né? Ímãs permanentes. Bom, o que eles notaram? Primeiro, eles colocaram ímãs interagindo com esse enrolamento. E notavam, né, que não existia a existência de corrente elétrica. Só que, quando eles retiravam ou aproximavam esse material magnético, eles verificavam alteração, né, de corrente elétrica. Ou seja, esse galvanômetro que faz a medida de corrente elétrica, ele alterava o ponteiro quando você aproximava ou afastava este ímã permanente. E se você inverter o polo do ímã, invertia o sentido dessa passagem de corrente. Seja ela na aproximação, seja ela no afastamento. Bom, obtendo essa ideia, o que eles notaram? Que existe campos magnéticos que atravessam esse enrolamento, então tem-se a ideia de um fluxo de campo que atravessa a seção de área aqui desse enrolamento. E que somente a passagem de corrente, ou somente existia corrente elétrica, se alterasse o fluxo de campo aqui.
E o que é essa alteração de fluxo? Essa alteração do fluxo do campo nada mais é do que eu aumentar a quantidade de campo ou diminuir a quantidade de campo que atravessa esse enrolamento, certo? Mediante essa análise, então, que ele verificou que se aumenta o fluxo ou diminui o fluxo, né, eu tenho o surgimento de corrente. Bom, mas o que é a ideia do fluxo? Se a gente pegar a superfície, uma superfície aqui, e atravessar elas já olhando do ponto de vista magnético, né? O que é o fluxo? O fluxo, se você pegar o fluxo de água de uma mangueira, está associado à velocidade que a certa quantidade de massa de água passa pela mangueira ali, né? Você pensa assim, a ideia de fluxo, né? A ideia cotidiana. Mas existe uma relação matemática para isso, né? Da ideia de fluxo. Que é a passagem de massa por uma seção de área, por exemplo, a uma dada velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o fluxo, não é verdade? A gente pode pensar dessa forma. Mas agora a gente vai pegar essa ideia de fluxo para uma relação magnética, tá? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma seção de área circular, né? E a gente tem aqui, ó, vocês podem notar um N, a linha N, que a gente chama isso aqui como a linha normal. O que é a linha normal? Ela está 90 graus aqui da minha superfície, ó. Essa superfície A. E o que vocês podem notar? Que essa linha de campo magnético atravessa essa superfície. Certo? Bom, então o fluxo ele vai depender da intensidade dessa linha e também do tamanho da área. Né? Se a área for menor, o fluxo vai ser menor. Se a quantidade de campo ou a intensidade do campo é menor, também o fluxo vai ser menor. Então a ideia de fluxo, no nosso caso aqui, ela vai ser dada pelo produto da intensidade do campo B vezes a área da minha seção. Que no caso essa área pode ser uma área da espira, né? Tá certo? Bom, então B, a gente sabe o que é o campo magnético dado em Tesla. E o A, no caso aqui, é a área dada em metro quadrado. Nós vamos ter o φ, é o fluxo, cuja unidade do fluxo vai ser dada em Weber, tá? Um outro físico que estudou essas induções aí. Tá? Então, o produto do campo em Tesla vezes a área em metro quadrado vai me dar um fluxo em Weber, ok? Bom, se eu girar essa seção de área aqui, ó, e colocar ela nessa condição A, vocês podem notar que o fluxo aqui é zero, ó, não tem nenhum campo atravessando a minha superfície. Certo? E se você colocar ela, a minha área, 90 graus do campo magnético, o que significa isso? Se eu colocar meu campo magnético paralelamente a uma linha normal, o fluxo vai ser máximo. Então, na letra A, condição de fluxo máximo. Letra C, letra A, condição de fluxo mínimo, ou nulo, na verdade, né? Letra C, condição de fluxo máximo. E letra B, um fluxo intermediário, dependendo da inclinação entre a linha normal e o campo B. Tá certo? Então, pessoal, a ideia do fluxo, né, é dado pelo produto do campo vezes a área. Só que, como vocês podem notar, a forma que essa superfície vai estar disposta em relação ao campo vai me dar a quantidade de fluxo. Então, eu tenho que modificar essa equação aqui, que foi anunciada, conforme essa inclinação θ aqui, ó. Por quê? Porque eu posso ter um fluxo nulo, porque, olha só, não tem nenhum campo atravessando a superfície, ou eu tenho um fluxo máximo, em que, né, a quantidade, um campo B, ele está completamente atravessando a superfície. E note, quanto maior a área, se eu aumentar essa área aqui, ó, vai aumentar a quantidade de campo, ou seja, vai aumentar meu fluxo, né? Tá certo? Então a gente tem que ter essa relação aí, né? Bom, o que acontece? Como que a gente vai trabalhar com relação a essa inclinação? É o seguinte, se eu ampliar aqui, ó, o meu campo, a minha figura, eu posso ver que se eu falar o seguinte, olha, eu vou determinar um eixo aqui. Vou chamar isso aqui de eixo Y. E aqui, paralelamente ao vetor normal, vou falar que isso aqui é um eixo X. De modo que eu posso pegar e projetar meu vetor campo no eixo X, que eu vou chamar isso aqui de um campo B normal. E eu posso projetar meu campo B no eixo Y. Ou seja, eu estou decompondo meu vetor B. Vou chamar de BY. Bom, o que vocês podem notar aqui?
Ao decompor esse vetor B, eu estou reescrevendo ele com uma soma de Bn mais By. Porque eu posso pegar esse By aqui, ó, carregar ele e trazer ele para cá. Não é? Ou seja, ele pode ser colocado aqui, ó. Certo? O que é que nós temos? Que o vetor By, ele não contribui nada para o fluxo. Porque qual é a ideia de fluxo? É o campo que atravessa a minha superfície. Olha, o By ele está adjacente à superfície, ele está assim, ó, né? Ou seja, ele não está atravessando, ele está somente passando, tangenciando a minha superfície, ou adjacente. Então, esse By não influencia no fluxo. Qual que influencia no fluxo? É o Bn, que é a decomposição do vetor campo magnético em relação à direção x, que eu chamei de Bn de normal. Então, para esse caso aqui, o fluxo do campo magnético vai ser igual ao Bn, ou seja, a intensidade dele, vezes a área, certo? Que é o que importa para mim, e não a decomposição desse vetor. Bom, se você pegar e notar aqui, ó, esse aqui é um triângulo retângulo, ó, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. E o Bn sobre a hipotenusa é o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é igual ao quê? Cosseno desse ângulo θ. Ou seja, o Bn sobre o B é igual ao cosseno de θ. Deixa eu escrever direito aqui. Não ficou muito bom, não. N sobre B é igual a cosseno de θ, ou seja, Bn é igual a B cosseno de θ. E, então, posso escrever meu Bn como B cosseno de θ. Aqui, né? Ou seja, o meu fluxo aqui, ó, é igual a B cosseno de θ vezes A. Ou seja, o fluxo é igual a B vezes A vezes cosseno de θ, que é essa expressão aqui. Qual que é a função desse cosseno de θ? Esse cosseno de θ ele tem a função de considerar somente vetores ou composições do campo magnético que estão perpendicular à minha superfície. E, com isso, eu garanto que o cálculo do fluxo. Então, o fluxo magnético de um campo magnético em uma superfície é dado pela intensidade desse campo vezes a área da minha superfície vezes o cosseno entre o ângulo da normal, que é essa linha N, e o campo magnético. Se essa linha N, olha só que interessante, se N está a 90 graus de B, o cosseno de 90 é zero, ou seja, o fluxo aqui é zero. Se a minha linha N está a 0 graus de B, cosseno de zero é 1, então meu fluxo é máximo. Ou seja, essa fórmula aqui, ela vem para quê? Para generalizar o fluxo, sabendo a intensidade do campo, né, e a questão da área. Lembrando que a inclinação desta seção de área ela é importante para eu determinar se o fluxo é máximo ou mínimo. Ou seja, a forma que meu enrolamento aqui, ó, ele tem uma seção de área, e a forma que ele está disposto em relação ao campo magnético vai me dizer o quê? O quanto é o fluxo do campo magnético através desta seção da espira, tá? Bom, então a gente entendeu a ideia de fluxo e lá no início a gente viu que se altera a quantidade de fluxo aqui, eu vou ter surgimento de corrente, seja na aproximação, seja no afastamento. Bom, então a gente entendeu a ideia de fluxo, agora a gente vai entender a ideia de variação de fluxo. Bom, se eu aproximo, eu estou aumentando a quantidade de linhas de campo aqui. O meu sistema ele vai reagir a esta alteração, certo? Como que a gente verifica isso? Imagine que eu estou aproximando esse ímã permanente ao enrolamento. Quando eu aproximo, essas linhas em azul são fluxos de indutor, ou seja, são campos magnéticos, tá? E se eu aproximo, a quantidade de linhas aqui aumenta, tá? Entrando. Só que o seu sistema, ele quer que a energia que atravessa por ele seja constante. No caso, a energia aqui seria uma energia magnética, associada ao campo magnético. Ou seja, se eu estou aumentando a quantidade de campo magnético, o enrolamento ele vai responder com um campo um campo ao contrário, que faça com que, se eu somar o que entra com o que sai, permaneça constante. Ou seja, o seu sistema aqui, da espira, ela quer o quê? Permanecer o fluxo constante. Então, se você aproxima,
você está aumentando o fluxo. Então, seu sistema vai responder com o campo ao contrário, a fim de quê? Diminuir essa tendência de aumento de fluxo. Ou seja, ele tem que criar uma corrente a fim que essa corrente crie um campo magnético, certo? A gente sabe que corrente cria campo magnético. Então, olha, se aumenta a quantidade de campo entrando, seu sistema cria um campo magnético saindo. Então, em traço vermelho é um fluxo indutor, é um induzido, desculpa. Ou seja, isso aqui é o campo magnético induzido que foi gerado por uma corrente induzida. Bom, para a gente saber a direção dessa corrente, a gente utiliza a regra da mão direita em relação ao campo magnético induzido. Se esse campo está saindo, então utiliza aqui, ó, a regra da mão direita. Os dedos na direção do campo induzido e a corrente ao redor. Né? Então pega aqui, ó, essa aqui, ó. Então a corrente é nesse sentido aqui, ó. Tá? Agora, se você pega e afasta este ímã permanente, a quantidade de campo vai diminuir. E seu sistema não quer que também diminua. Ele é sempre do contra. Se está aumentando, ele quer diminuir. Se está diminuindo, ele quer aumentar. Então, quando você afasta esse ímã, o que acontece? Sua espira, ela vai responder o quê? Ah, então, se está diminuindo, eu vou colocar um campo entrando. Ou seja, então você cria um campo induzindo aqui entrando. Então, esse campo induzindo entrando, ele é devido a uma corrente que surgiu para que crie esse campo magnético para impedir o fluxo, né? Ou variação do fluxo, né? Ou seja, se você vai utilizar a regra da mão direita para esse campo induzido aqui, ó, entrando. E se você utilizar, olha só, os dedos, o campo e o polegar, a corrente. Então, a corrente é nesse sentido aqui. Ou seja, quando o polo norte do ímã se aproxima da espira, a corrente induzida opõe a variação do fluxo. No caso, aumentando, né? Ou seja, então quando você aproxima, vai vir uma corrente induzida a fim de opor esse aumento, né, de campo, polarizando a espira de modo que repela o ímã. Ou seja, quando você está aproximando esse enrolamento, ela cria um campo magnético ao contrário, que é o norte com o norte, repele, né? Porque a pontinha aqui é o norte. Agora, quando você afasta esse enrolamento, esse ímã, você está alterando o fluxo e seu sistema ele vai criar um campo magnético induzido na mesma direção. Por quê? Porque você variou o fluxo e ele não quer. Então, ele quer manter aquela quantidade de campo que estava. E quando você afasta, ele cria uma polarização de modo a atrair. E como que é atrair? Aqui é o norte, aqui é o sul. Ó, sul, norte. Olha aqui o induzido. Ó. Aqui é norte induzido, aqui é sul. Norte com sul atrai. Então, basicamente, é o seguinte. Se você aproxima o ímã, você aumenta a quantidade de campo, ele cria um campo ao contrário. Se você afasta o ímã, o que acontece? O sistema sente a diminuição de campo, então ele cria mais campo para que o fluxo permaneça constante. Ele quer sempre permanecer com fluxo magnético constante. Tá certo? Então, esta é a ideia do surgimento da corrente. A corrente surge a fim de criar um campo magnético. Bom, por que isso acontece? Se a gente pegar um outro exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, que também tem a ideia de variação de fluxo. Olha só que interessante. Então, ó, imagina que aqui eu tenho campo magnético aqui tudo. Só que minha seção de área de enrolamento é esse aqui, ó. Esse aqui, né? Ó, o campo externo é esse aqui indo até você. Se você puxa essa haste para a direita, certo? Se você puxa essa haste para a direita, a quantidade de campo magnético aqui vai aumentar a intensidade, porque imagina que aqui tudo tem campo magnético, tá? Então, se você aumenta a área, você aumenta o fluxo. O que acontece? Né? Se você aumenta a área, aumenta o fluxo, ele vai criar um campo induzido entrando. Então ele entra aqui e sai aqui, né? Olha só. Usa a regra da mão direita, né? Entra, dá a volta, né? Então ele vai dar a volta assim, ó. Entra aqui, dá a volta aqui e sai aqui, né? Mas a ideia é o quê? Dentro dessa área, cria um campo aqui, né? Entrando. O que acontece? Por exemplo, se você puxa essa haste aqui, você tem uma velocidade, você tem um campo magnético,
Velocidade com campo magnético 90 graus tem força magnética. Olha só, as cargas negativas vão para cima. Então, por isso que existe uma corrente. Que, olha só, força magnética atrelada à indução. Ou seja, quando você tem variação de fluxo, você estimula o quê? Uma força magnética das cargas no seu sistema. Tá? E quando você, campo magnético, puxa a haste para cá, variou o fluxo, também a gente pode analisar do ponto de vista de força magnética, velocidade com campo, força magnética. A carga movimenta. Se a carga movimenta, gera um campo magnético induzido. Certo? Então tem uma relação também com força magnética. Tá? Então essa é uma informação importante. Olha só, então, dentro desse problema aqui também, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho duas figuras. Essa aqui não vou usar, não. Quer a mesma ideia? Eu vou até apagar essas duas aqui. Vou usar somente a figura aqui. Olha só, possíveis sentidos. Imagina aqui, ó. A quantidade de campo é essa aqui em rosa. Se você arrastar esse enrolamento aqui para a esquerda, você aumenta a quantidade de campo. Vou colocar em preto, tá? Então, se você trazer para a esquerda, assim, você aumenta a quantidade de campos na sua direção. Então, o seu sistema, ele vai criar o quê? Para opor isso? Um campo induzindo, entrando. Ele é sempre do contra. Certo? Bom, esse campo induzido, ele é criado por uma corrente induzida. Então, usa a regra da mão direita. Os dedos entrando, a corrente vai para a esquerda aqui. E daí faz a leitura aqui. Agora, se você puxar para a direita, a quantidade de campos até você diminui, então, o que, que acontece? Ele vai criar um campo induzido na mesma direção, saindo. Por quê? Se você puxa para a direita, a quantidade de linhas azuis de campo diminui e ele não quer que diminui também. Sabe? Então, ele quer o quê? Criar mais campos saindo. E se você usar a regra da mão direita, olha só, aqui dentro dessa área, fazendo a regra da mão direita, esse campo induzido, ele entra aqui e sai aqui dentro do meu enrolamento. A referência é sempre dentro do enrolamento. Então, a corrente vai ser o quê? Nessa haste aqui, nessa direção. Tá certo? E toda vez que você altera a posição desse enrolamento no campo, ou você vai ter uma corrente positiva ou uma corrente negativa. Tá? E nesta ideia de você movimentar ou alterar a quantidade de fluxo de campo magnético nesse enrolamento, você tem a ideia de fazer um gerador. Que é esse cara aqui, ó. Ou seja, se você altera o fluxo nesse enrolamento, no tempo, esse trem pode estar girando, se ele gira, varia o θ. Cadê? Varia esse θ aqui, varia o θ, varia o fluxo. Varia o fluxo, eu vou ter correntes. Por exemplo, eu posso variar até aumentar ao máximo e depois diminui. Então, vou ter o quê? Correntes em uma direção sentido horário ou no sentido anti-horário, quando você gira isso aqui. Né? É como se você colocasse e tirasse esse sistema aqui, ó. Coloca e tira, coloca e tira. É a mesma coisa se você colocar o girante. Então, você vai ter um perfil de corrente no tempo dessa seguinte forma aqui, ó. Oscilante. E essa corrente no tempo é a corrente alternada que a gente recebe na nossa rede. Então, a usina hidrelétrica, ela tem o quê? Enrolamentos imersos a um campo magnético que está girando. Quem que faz girar? A turbina movimentada pela água, né? Represada. Essa turbina girando é o que? Conversão da energia potencial da água em energia cinética, que gira a turbina e essa energia cinética é convertida no movimento desse enrolamento. O movimento desse enrolamento a um ímã permanente me dá o quê? Me dá uma variação de fluxo. Essa variação de fluxo causa o quê? Surgimento de corrente. Essa corrente é uma corrente alternada. Quando você utiliza dispositivos como diodos e capacitores, você consegue transformar essa corrente alternada em corrente contínua, que é a corrente do seu celular. Tá? Bom, basicamente, o funcionamento da geração de energia elétrica é dessa forma. Olha só, eu coloquei essa frase aqui da nossa referência, Tops Física,
Ele fala aqui, ó. A corrente induzida surge em um sentido tal que produz um fluxo induzido em oposição à variação do fluxo do indutor que lhe deu origem. É tipo assim, pensa aqui, colega seu, que é sempre do contra, tá? É o fluxo, tá? É do fluxo, da indução por fluxo magnético. Esse aqui é uma aplicação de um fogão por indução. Você já conhece esse fogão, né? Alguém tem em casa? Ou já ouviu falar nesse fogão? Aquele fogão, assim, que não tem Eu fogo? já ouvi falar que não tem chama, né? Isso, é esse fogão. Ele funciona Já ouvi falar utilizando assim. o princípio de... Eu já ouvi. Eu até ia tirar essa dúvida, professor. Aquele fogão, ele. Qual que é a propriedade para você colocar a mão depois em cima da boca onde está o coisa e ele não te queimar? Então, a gente vai explicar isso agora, olha Acho que é só. porque ele desliga assim, tipo, você roda. Eu acho que é a mesma coisa do outro, só que É isso não tem a aqui, ó. chama. O Não, mas fogão. então, mas você pode tirar a panela com ele ligado, colocar a mão em cima que não vai Não queimar. vai, não vai aquecer. Ai, Então, credo. sério. Qual que é a Gente, ideia não dele? sabia. A ideia dele é o seguinte: a sua panela é um metal, né? Geralmente é um metal. E esse metal, ele responde à excitação magnética. Se você pôr uma panela que não tem propriedade magnética, ela não vai funcionar nesse fogão, tá certo? Por Então, exemplo, você tipo, colocar um a panela plástico de ali, vidro não rola. se você pôr então de vidro, não. E não vai funcionar ali, tá? Certo. A não ser que seu vidro tenha propriedades magnéticas, mas não convém, né? Porque o aço, o metal. Mas geralmente, o que você pensa? Olha só. Você tem uma placa metálica, ó. Eu vou ler aqui e vocês vão entender também, porque está bem claro. Sabemos que a variação do fluxo de indução através de uma espira condutora fechada induz nela uma corrente elétrica. É o que nós vimos aqui, ó. Cadê? Se você induzir essa espira aqui, vai aparecer corrente elétrica, ok? Bom, o que acontece? Então, considere essa placa aqui. Então, ó, quando você aplica uma variação de fluxo nessa placa aqui, você pode imaginar que essa placa tem vários enrolamentos assim. Ó. Ah, de fato ele tem? Não. Mas isso foi uma constatação de Leon Foucault, tá? Então, ó, podemos imaginar que essa placa é constituída por justaposições de várias espiras, como sugere a figura. Então, essa placa aqui, você pode imaginar essas espiras aqui. Ó. Portanto, a variação de um fluxo através da placa induz também corrente em suas espiras. Ou seja, se você aplicar uma indução magnética aqui, ou seja, colocar um fluxo magnético variado aqui, você vai ter correntes circulares aqui, como se fossem furacões. Imagina essas correntes como se fosse um furacão, né? Então você vai ter tipo furacão, um furacão aqui, ó, girando. E o que é esse furacão? É a corrente elétrica. Quem mostrou pela primeira vez a existência dessas correntes foi o físico astrônomo Leon Foucault. Por isso, elas são denominadas correntes de Foucault. Então, se você aplicar um campo magnético alternado aqui, vai ter uma variação de fluxo, de modo que vai surgir correntes. Evidentemente, essas correntes provocam dissipação de energia por efeito Joule. É o que acontece no seu chuveiro. Passa a corrente elétrica, vai aquecer, né? Essa dissipação são indesejáveis em muitas situações. Entretanto, são úteis em outras, como no caso de forno de indução. Olha só, então o que é esse forno? Você tem um enrolamento aqui, passa uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera um campo magnético, utilizando a ideia lá do Ørsted, né? Só que esse campo magnético é alternado, e esse campo magnético alternado vai fazer com que eu tenha correntes girando aqui, ó. Como o seu material consegue converter altamente a energia elétrica em energia elétrica pela corrente em energia térmica, né? Sua panela esquenta e o seu forno não. Você entendeu então por que que não aquece o forno? Porque ele é de vidro ali, a tampa, e essa panela sim? Então, forno de indução basicamente uma bobina percorrida por corrente alternada, envolvendo um recipiente dentro do qual serão colocadas peças metálicas a serem fundidas. A corrente alternada produz um fluxo variável através dessas peças, que no caso a panela, né? Induzindo nela as correntes de Foucault. Tá certo? Vocês entenderam como funciona aqui o fogão de indução? São correntes elétricas na própria panela, tá? E essas correntes são convertidas em quê? Calor. Tranquilo? Tranquilo enquanto nós tá com você, né, professor? Então tá. Então a gente vai fazer três exemplos aqui, ó, tá? Pra gente fixar essa ideia.
Seguinte, o primeiro exercício é a ideia de somente fluxo. Olha só. Uma espira retangular de 10 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento, ou é 10 para cá e 30 assim. Totalmente imersa em um campo de indução magnética uniforme e constante. Ou seja, tem esse enrolamento aqui, não é enrolamento, é uma espira retangular que fala. Ela está em um campo magnético de 2 Tesla. As linhas de indução formam 30 graus com o plano da espira. Olha só, essa linha aqui ó, do campo faz 30 graus. Calcule o fluxo do vetor indução magnética concatenado na espira. Na verdade, o fluxo não é um vetor, tá? Essa questão aqui tá errada porque não é um vetor. O fluxo é uma grandeza escalar, tá? Mas, enfim, tirando essa questão, o que a gente tem? A gente tem aqui, eu vou pegar essa espira, vou redesenhar ela aqui, ó. Vou pegar aqui o lado de 10 centímetros aqui, ó. E eu sei que o meu campo tá aqui, ó. Né? Eu tenho um ângulo de 30 graus aqui. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Que esse vetor aqui tá me atrapalhando. Vou colocar ele mais para cima aqui. Então tem os vetores campo magnético aqui. Tá? Essa figura é isso aqui, olhando de lado. Tá? Imagina que você está olhando ela de lado. Aqui ó, tem um campo magnético, minha espira, e aqui um ângulo de 30 graus. Para a gente determinar o fluxo, a gente tem que determinar um vetor a 90 graus da superfície, que é o vetor N aqui, ó. Tá em preto. Aqui é 90 graus. Tá? Então, eu vou colocar ele até atravessando aqui. O que acontece? O fluxo é dado pelo produto do campo, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo entre esse vetor normal e o campo magnético. A gente sabe esse ângulo? Não, mas a gente consegue encontrar sim. Se aqui é 30 graus e aqui é 90, quanto que tem que valer aqui? Alguém sabe? Quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Alguém sabe? Dentro de um triângulo, qual que é a soma dos ângulos? 100 e... Alguém mandou. 180. Isso aí. Então, se aqui é 30 mais 90, 120. Aqui, então, tem que ser o quê? 60. Se aqui é 60, lembra lá da matemática? Os ângulos opostos aqui, ó, por isso que eu tracejei aqui. Esse ângulo, se aqui é 60, aqui tem que ser o quê? 60 também. Ou seja, o ângulo entre N e B, o ângulo entre os dois, vai ser 60 graus. Tá? Bom, a área é igual a 0,1 vezes 0,3. Por que é 0,1 e não 10 e 30? Porque eu tenho que colocar em metro, né? 0,1 vezes 0,3, isso vai me dar o quê? 0,03 metros quadrados. Tá? O campo B, ele falou que é 2 Tesla. Então, na letra A, o fluxo vai ser igual a quê? 2 Tesla vezes 0,03 vezes cosseno de 60 graus, que é meio, né? Ou seja, o fluxo vai ser igual a que 2 vezes 0,03 vezes meio, que é o que? 0,03 Weber, que é o fluxo. Eu calculei só o fluxo, tá? A hora que vem a gente vai olhar essa ideia de variação de fluxo, tá certo? Bom, e se na letra B agora, tá? O fluxo citado, supondo que o plano da espira perpendicular às linhas de indução, admitindo que a espira continue totalmente imersa no campo. Então ele está falando o seguinte: então se minha espira ela está assim e a 90 graus dela atravessa o meu campo B. Olha só, a normal também está na mesma direção de B. Então o cosseno aqui do ângulo entre a normal e o campo B vai ser o cosseno de zero, que é igual a 1. Então o fluxo no caso da letra B vai ser o quê? O fluxo é igual a 2 vezes 0,03 vezes cosseno de 0 graus, que vale 1. Ou seja, o fluxo na letra B vai ser o quê? 0,06 Weber. Certo? Então, o que é importante? Determinar a normal
e verificar o ângulo entre o normal e o campo, tá certo? E não o ângulo entre a espira e o campo. É entre a normal dessa espira, tá? Tranquilo? Então, vamos fazer agora o número 4. Exemplo 4 aqui. Pode fazer só esses dois aqui e a gente finaliza a aula, tá? Só um minuto aqui, pessoal. Um negócio aqui. Depois eu vejo aqui. Era uma questão para colocar aqui para vocês. Um ímã, ó, número 4. Um ímã forma uma barra reta inicialmente em repouso em relação a uma espira circular. Olha só, uma pessoa olhando de cima, o sul aqui e o norte aqui. Tá certo? É abandonada de cima, abandonada acima dela e cai atravessando-a. Então, eu vou pegar esse ímã aqui, ó, vou abandonar ele e vai atravessar essa espira aqui condutora. Qual é o sentido da corrente induzida na espira enquanto o ímã está em repouso? Quando o ímã está parado aqui, quanto que vocês acham que vai lá? Tem corrente induzida quando ele está parado? Se ele está parado, a quantidade de fluxo aqui de campo magnético aqui, ó, o fluxo é constante. Se o fluxo é constante, I é igual a zero. Ou seja, eu tenho que alterar a quantidade de campo aqui. Então, quando ele está parado, eu não tenho corrente. Agora, na letra B. Então, quando ele começa a atravessar aqui o ímã. Então, ou seja, ele está aproximando. Se ele está aproximando, imagina esse cara aqui descendo, está aumentando a quantidade de linhas atravessando aqui. E sua espira não quer isso. Ele quer manter constante. Ele quer, tipo, manter esse cara constante. Como está aumentando a quantidade de linhas pretas que representam o norte, eu tenho que eu tenho que gerar uma corrente, um campo induzido ao contrário. Porque se está aumentando a quantidade preta aqui, eu tenho que fazer algo, o quê? Criar um campo induzido contrário. Esse campo induzido é devido a uma corrente induzida. E usando a regra da mão direita, ó, entra por dentro, usa a regra da mão direita, a corrente vai estar nesse sentido aqui, ó. Isso aqui na letra A. Na letra B, né? Letra B. Então, qual que é o sentido da corrente? Sentido anti-horário, que a gente pode dizer, né? Se eu quiser olhar. Agora, logo após a passagem, quando esse ímã passa, o sul vai estar aqui, né? Aqui é o sul, né? Nossa, aumentou muito. Vou colocar aqui, ó. Sul, aqui, ó. Difícil isso aqui. Vou tentar fazer ele aqui, ó. O sul vai estar aqui, ó. Né? O que que acontece? Quando ele está caindo, imagina esse cara caindo. Ele está caindo. A quantidade de campo sul que está vindo para cá, conforme ele cai, eu vou perdendo alguns vetores que está atravessando aqui, ó. Vou perder alguns vetores que estão atravessando aqui. Se eu estou diminuindo, eu tenho que criar um campo induzido a fim de aumentar. Então, ele vai criar um campo B induzindo assim, ó. Porque conforme o sul afasta, eu estou diminuindo a quantidade de campo nessa direção. Então, minha espira vai o quê? Responder criando um campo aqui. E a resposta desse campo aqui é devido a uma corrente induzida. Se eu usar a regra da mão direita, vai estar nessa direção, né? Então, a corrente induzida, na letra C, vai estar nesse sentido. Então, a letra C está em azul. Então, a corrente induzida na letra C é no sentido horário, a gente poderia dizer assim. Então, o que acontece? Quando o ímã está acima, a direção da corrente é numa direção, e quando ele está abaixo, ele muda de direção. Tá certo? Então, sempre usa a regra da mão direita para o campo induzido. E esse campo induzido, ele surge devido a uma corrente induzida. Nas situações descritas a seguir, determina o sentido da corrente elétrica induzida. Então, vamos pegar a letra A. Uma espira condutora retangular está em repouso, imersa no campo magnético de intensidade crescente. Então, se a intensidade de B aqui está crescendo, é como se eu estivesse aumentando
a quantidade desse campo aqui nessa direção. Então, meu sistema ele vai responder com campo na direção contrária. Certo? A resposta desse campo na direção contrária é como se tivesse um campo aqui entrando, né? E ele sai daqui, né? Mas a gente analisa sempre dentro do enrolamento. Ele está entrando. Usando a regra da mão direita, olha só. Entra a corrente induzida, então vai estar aqui para a direita. Ou seja, essa corrente induzida gera esse campo induzido, opondo ao aumento da intensidade desse campo saindo. Né? Letra B. Dentro de um campo magnético uniforme constante, uma haste condutora desliza com velocidade v para a direita sobre um fio condutor fixo dobrado em U. Olha só. Então, vou analisar dentro desse enrolamento aqui. O que acontece? Se eu coloco essa haste para a direita, aumenta a quantidade de campo entrando. Só que o meu sistema ele responde ao contrário. Se está aumentando a quantidade aqui, ó, se eu aumentei a área, aumenta o fluxo. O quê? Entrando. Então, ele vai criar um campo induzido, vem induzindo, saindo. Então, usando a regra da mão direita, se eu utilizar aqui, ó, ou até aqui, né? Vamos usar aqui em cima, ó. Então, o campo vai estar o quê? Saindo. A corrente vai estar nesse sentido aqui, ó, usando a regra da mão direita. Olha aqui, ó. Né? Vou fazendo assim ao longo do enrolamento. Tá? Agora vamos ver esse terceiro caso. Dentro de um campo magnético uniforme, constante, um haste desliza com velocidade v sobre um fio condutor fixo em forma de U. Então, olha, está descendo. Está descendo. Se esse haste está descendo, está diminuindo a quantidade de campo assim, né? Saindo. Então, ele tem que criar campos entrando, né? Opa. Agora que eu quase que eu erro. Bom, se a haste está descendo, eu estou diminuindo a quantidade desse cara. Então, eu tenho que aumentar a quantidade desse cara aqui, ó, saindo, né? Então, se eu utilizar a regra da mão direita, a corrente vai estar assim. Porque se eu diminuo, né, eu tenho que colocar um I induzido na direção do campo induzido, que é esse campo aqui, ó, em vermelho. Então, se está diminuindo, o campo sai, indo até você, você tem que criar mais campos induzidos para impedir que haja essa diminuição. Ou seja, a espira ela impede que aumente ou diminua. E para isso você tem que ter essas correntes induzidas. Agora a letra D, olha só. Uma espira condutora circular está sendo achatada dentro de um campo magnético constante. Se eu achato, eu diminuo a área. Se eu estou diminuindo a área, eu estou diminuindo a quantidade de campo entrando. E ele não quer que diminua, nem aumente. Mas no caso aqui eu estou diminuindo. Então, se está diminuindo a quantidade de campo entrando, eu tenho que criar mais um campo induzido entrando. Se eu crio um campo induzido entrando, a corrente vai estar nesse sentido aqui, ó. Né? Usando a regra da mão direita. Então, todos esses exercícios aqui utilizam a regra da mão direita, considerando o campo induzido, tá? Então, pessoal, vocês têm que estar craque com a regra da mão direita, tá? Não tem nenhuma conta, mas usa a regra da mão direita.